Queridos, paz do Senhor Jesus. Se você pode, abra comigo sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. É um prazer estar de volta a esta casa, para com essa igreja tão fervorosa glorificar a Jesus e também pregar a sua poderosa palavra. Ao pastor Osle Moura, pastora Renata Moura, minha gratidão pela vossa vida. Que o Espírito Santo continue confirmando o vosso ministério cada vez mais. Toda a vossa família, meu desejo é que o Senhor os conduza sempre com muita graça e sabedoria. A todas as irmãs que cooperam na equipe da liderança e organização e a todo o corpo de obreiros, meu muito obrigado. Colossenses capítulo 2, leiamos, por favor, a partir do versículo 1, diz assim: Eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Por favor, irmãos, digam ordem e firmeza. Versículo 6 diz: Pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Diga, andai nele. Agora diga, arraigados e edificados nele. Ok. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Diga, ensinados. Ok. Abundando em ação de graças. Tome o seu assento, por favor. A igreja em Colossos precisava de muitos fortalecimentos. Fortalecimento financeiro, fortalecimento espiritual. Essa igreja, nessa necessidade espiritual, por ser, como já foi dito, pequena e nova, por não ter tido um impacto da presença do apóstolo Paulo, de modo que presencialmente pudessem enxergar as grandezas de Deus através da sabedoria que lhe havia sido dada até o presente momento, pois Paulo está preso. A sabedoria é apresentada a esta igreja como fonte de fortalecimento. A sabedoria é apresentada a esta igreja como uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é a palavra encarnada. E Paulo exige que eles se desenvolvam pela palavra pregada, lendo a palavra escrita, que é a carta direcionada a eles. Pela palavra encarnada, que é Cristo, pregada na palavra escrita, que é a carta, eles adquiririam fortalecimento intelectual, teológico, logo, fortalecimento espiritual contra as sutilezas das sabedorias humanas. Sendo uma igreja formada de pessoas simples, a maioria novos na fé, os falsos mestres estavam pregando culto aos anjos, pregando o misticismo,
pregando a volta do hebraísmo, como se fosse necessário praticar os rituais do tabernáculo de Moisés, misturando no culto. E algumas igrejas a gente ainda percebe essa falta de maturidade. Alguns às vezes simplesmente para vender arquinha, vender chofar, vender quipá e um monte de coisa, porque nunca leram a carta aos Hebreus. Pois o escritor aos Hebreus diz que tudo aquilo era sombra, Cristo é a realidade na igreja. Tudo aquilo passou, pois era provisório, Cristo na igreja é para sempre. Houve um tempo na nossa nação onde os anjos eram invocados por demais. A maioria das músicas falava de anjo. Tem anjo aqui, tem anjo lá. Tem uma irmã aí que botou o nome no anjo, não sei o que, Leon Derrar, e plá, 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 plá. E ele é do cabelo caracolado, dos olhos azul. A irmã sonha com um alemão e diz que está vendo um anjo. E isso se torna hinos para o culto. Isso não quer dizer que não há anjos de Deus ao nosso favor, mas em nenhum momento eles devem ser cantados. Eles devem ser o centro das nossas canções. Aí sumiu os anjos, agora o centro somos nós. Você. E Jesus vai ficando de escanteio. Os falsos mestres hoje compõem. Os falsos mestres hoje abrem canais no YouTube. Os falsos mestres hoje se tornam mentores. Nunca construíram nada, mas estão todo dia na internet dando críticas construtivas. E tu está inscrito lá no canal deles. E esses camaradas que ficam dando aula para nós, você não sabe qual igreja congrega, quem eles ensinam, qual igreja os formou, quem é o pastor. Os mestres queriam fazer isso com a igreja. E queriam que o gnosticismo, a sabedoria humana, a filosofia grega, dominasse a mentalidade dos irmãos, e eles vinham dentro da igreja. Paulo os cita no capítulo 2, da seguinte forma, versículo 4. Eu estou dizendo isto o quê? Versículos 1, 2 e 3. Eu estou dizendo isto, ele fala no 4, e o que ele disse? Ele diz no versículo 1, eu tenho grande combate por vós, que não viram o meu rosto. Ou seja, como eu não estive presencialmente com vocês, ensinando-lhes através da minha postura, através um discipulado presencial, pois para Paulo é difícil ter impacto sem contato. Então ele diz, a gente não teve aquele contato tão próximo de pai, filho, pastor, ovelha, líder e liderado. Isso gera uma guerra dentro de mim. É o que Paulo diz nos versículos 1 e 2. Ele diz assim ainda no versículo 2: a minha guerra é para que o coração de vocês seja consolado. Consolar aqui não é fazer carinho, coração, tadinho. Não, consolado aqui é fortalecido, encorajado. Mas é uma coragem interior, para que os vossos corações sejam encorajados e vocês estejam unidos em amor. Por quê? Porque as várias verdades, os vários falsos ensinamentos vão gerando divisão dentro da igreja. Irmão, se a mecânica da salvação gera contenda entre nós, quando eu digo mecânica da salvação, são as questões soteriológicas, calvinismo, arminianismo, a doutrina de John Wesley ou luteranismo, já vai criando algumas guerrinhas sobre nós. A mecânica, ou seja, o modo como algumas escolas entendem como Deus opera a salvação, gera contendas, quando o mais importante é o método da salvação. Porque a mecânica da salvação, vou usar dois exemplos, os mais famosos. O mais famoso, o calvinismo diz, você já nasceu determinado por Deus a ir para o céu, e o ímpio já nasceu determinado para ir para o inferno, resumindo. E o arminianismo diz, você nasceu e Deus te permite, pela graça, pelo evangelho pregado a você escolher se quer ou não receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Se diante da palavra você decide não resistir
ou resistir o evangelho que lhe foi apresentado. Então, por exemplo, o calvinismo você não tem escolha, já nasceu determinado, vem para Jesus e acabou, tu é obrigado, tu não manda nada, cala a boca, fica quieto. E no arminianismo, não, você ainda diz, rapaz, tem um mundo aí que é gostoso, esse negócio de crente é legal, mas o mundo também é top, aí você escolhe. É o que a gente mais prega, vinde a mim, quem quiser vir a mim. Estevão disse, se hoje é Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E Estevão disse aos homens para quem ele pregava em Atos 7, vocês têm resistido o Espírito. Essa é a mensagem que as Assembleias de Deus pregam. Essas duas são as mais famosas. Porém, essas duas escolas apresentam mecânicas teológicas da soteriologia, só que elas duas concordam com o método da salvação. E qual é o método da salvação? A salvação é só pela graça, só Jesus salva, só Jesus transforma. Ou seja, todas as escolas concordam com isso. Salvação só pela graça, só Jesus salva. Acabou. Só que na igreja em Colossos haviam muitos ensinamentos. E Paulo diz assim, isso gera um combate em mim para orar por vocês, porque ele está preso, ele não pode chegar lá e mandar os falsos profetas calarem a boca, ele não pode chegar lá na live cara a cara e falar, vá ler Bíblia, abra a Bíblia, não, ele não pode, ele está preso. Como ele está preso, ele diz assim, eu tenho que guerrear orando, ou seja, se eu não posso ir a vocês, a minha oração chega em Deus e Deus chega até vocês. Então ele, a distância, sabe que a ponte que encurta a distância é só a oração, para que os corações de vocês sejam fortalecidos, versículo 2, para que vocês tenham união em amor, porque os vários ensinamentos vão gerando contendas e quebrando a nossa unidade. E ele ora também para que a igreja, versículo 2, seja enriquecida da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. A linguagem de Paulo é muito profunda. Resumindo, o que ele está dizendo é, eu oro para que vocês tenham inteligência espiritual. Eu oro para que vocês tenham inteligência bíblica. Eu oro para que vocês tenham inteligência bíblica cristocêntrica. Por quê? Porque ele diz assim no versículo 2: enriquecidos da plenitude da inteligência. Paulo, plenitude de inteligência para quê? Para o conhecimento do mistério de Deus. Tá, Paulo, eu tenho que ter inteligência para conhecer o mistério de Deus. Aí Paulo, o mistério é forte. E que mistério é esse, Paulo? Ele diz, Cristo. Ou seja, ele está dizendo, se você quer ter profundidade teológica, busque conhecer Cristo. É o que Pedro escreveu, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo conhecimento teológico que tivermos, e quando eu digo conhecimento teológico, quando você está na escola dominical, você está fazendo teologia. Quando você está lendo a Bíblia em casa lá de tardezinha ou de manhã, você está fazendo teologia. Todo mundo é teólogo, não sei se é todo mundo bom teólogo, mas que está fazendo teologia, tá. Agora, se isso te afasta de Cristo, cuidado com esse tipo de inteligência. Então, Paulo ora para que eles tenham inteligência centrada na pessoa de Cristo. Se tudo que você estuda, se tudo que você estudou ou estudará não convergir em Cristo, não apontar para Cristo, você vai ser um tropeço na igreja, ou essa inteligência vai te fazer fracassar. Então Paulo vai tratar da intelectualidade, do conhecimento teológico da igreja, para que ela seja fortalecida. Se você olhar a uma classe, e principalmente no meio pentecostal, isso que mais me estressa. Há uma classe no nosso meio que quando se fala de teologia faz biquinho, que quando se fala de ler, despreza, porque o negócio é poder, o negócio é joelho no chão. Sim, eu concordo que o negócio é com poder e com joelho no chão. Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes? Mas lá em Daniel capítulo 9 ele disse assim, eu entendi pelos livros. Daniel orava quantas vezes ao dia? Mas lá no capítulo 1 a Bíblia diz que ele foi eleito o mais sábio de todos os sábios da Babilônia. Daniel orava quantas vezes ao dia?
Mas no capítulo 2, 4, 5 e 6, ele que tinha inteligência para aconselhar rei. O fato de você ser de oração não significa que você tem que ser tolo. Na Bahia, burro. Então, você orar não te exclui do estudo da palavra. Jesus disse assim: errais por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece poder, mas não conhece a escritura. Tem gente que conhece a escritura, mas não conhece poder. E tem gente que não conhece nenhum nem outro. Paulo ora para que a igreja tenha inteligência para conhecer, porque quem não quer conhecer não é inteligente. Inteligente não é quem conhece, inteligente é aquele que sempre quer conhecer. O crente tem que entender que ele é o aluno que nunca se forma. Então ele diz: eu oro para que vocês sejam enriquecidos de inteligência para conhecer Cristo. Então diga comigo: me dá inteligência, Senhor, para que eu sempre conheça o meu Cristo. E ele diz assim: para terem o conhecimento do mistério. Diga mistério. Por que Paulo chama Cristo de mistério? Está preparado para dar glória? Tá não. Por que vou falar de novo. Por que Paulo chama Cristo de mistério? Está preparado para dar glória? Diga amém. Sabe por que ele chama Cristo de mistério? Porque Cristo, quanto mais dele se aprende, mais você percebe que ele é profundo, ele é mistério. Aleluia! A Bíblia diz: aquele que vencer será revelado um nome que só Jesus sabe. E Apocalipse 19 diz que quando Jesus vier em glória, há um nome nele que ninguém sabe. É igual aos discípulos, irmãos. Andavam com Jesus, comiam na mesma mesa que Jesus, viajavam com Jesus. E quando Jesus acalmou a tempestade: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Por isso que Isaías 9,6, quando vai falar da encarnação e do poder de Cristo, diz assim, ó: o nome dele será, começa com M. Então bora lá, ficou feio. Isaías 9,6, quando fala da encarnação e do governo de Cristo, ele é primeiro chamado de, sabe o que é maravilhoso? Inexplicável. Por isso que, Colossenses 1, João 3, a Bíblia diz que Cristo é o unigênito de Deus. Por que ele é unigênito de Deus? Porque ele é aquele que não há ninguém como ele. Quanto mais você vai conhecendo Cristo, você vai percebendo que há muito mais a aprender dele. E ele está dizendo: vocês estão sendo atacados pelos falsos mestres. E o que é que vocês precisam? Sai, capeta, está amarrado. Não, vocês precisam aprender, estudar, abrir as escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Isso vai dar poder a vocês contra os falsos mestres. Versículo 4: digo isto para que ninguém vos engane. Olha como ele responsabiliza a igreja. Eu estou orando para que vocês tenham inteligência para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Porque se você tiver conhecimento de Cristo, ninguém vai enganar vocês. Ah, irmão, você chega... Eu fui pregar em João Pessoa e os irmãos passaram por mim numa porta, Assembleia de Deus. Aí o irmão falou assim: pastor, essa igreja aqui, pastor, virou padre. Eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, não sei onde. Está vendo aquelas irmãs ali, pastor? Era tudo da Deus e amor, agora é tudo budista. É assim, né? Isso aqui é outra. Nunca conheceu Cristo. Para que ninguém vos engane. Eu estou falando isso... Eu estou conjecturando, eu, Paulo, vocês, os irmãos de Colosso. Eu estou falando isso para que ninguém engane vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Depois que eu falo, a responsabilidade é de vocês, não é mais minha. Eu já falei que vocês têm que aprender. Se vocês não quiserem aprender, vocês serão enganados. É o que Paulo fala no versículo 4: para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Sabe o que é isso, irmão? Palavra de persuasão são técnicas que os coaches usam, são técnicas que a maioria dos falsos mestres usam. A maioria dos falsos mestres tem voz mansa. A vozinha deles é o sibilar da serpente no Éden.
Aí você olha para aquela voz falsa e diz assim: a Bíblia tem que ser atualizada. É de Renequib, não sei o nome dele direito. Aí vem o Caio Fábio. Quando Paulo escreveu Romanos, a partir do capítulo 8, ele estava doido. Aí vem Vitor Azevedo. Se Jesus estivesse no seu lugar lá no Éden, no lugar de Adão, ele também comeria do fruto. E é sempre vozinha macia, legal. Eu prefiro a ferida da verdade do que o beijo da mentira. Essas palavrinhas é para aquele tipo de crente que é bebezinho, que pensa que Jesus é babá e que igreja é berçário. Mas preste atenção do que Paulo vai chamar a igreja. Eu estou falando isso para que vocês não sejam enganados por essas palavras de persuasão. 5, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, em espírito eu estou com vocês. Como é que Paulo está presente com a igreja em espírito? Ele está dizendo o mesmo Espírito Santo que está aí com vocês, está aqui dentro na prisão, em meu interior. E eu sinto isso. Olha o que ele diz assim: eu me regozijo, pois eu vejo, primeiro, a vossa ordem e a vossa firmeza. Lembra que eu pedi para você repetir isso? É agora que a gente entra nos tópicos da mensagem. Diga: ordem e firmeza. Por que eu não posso sair não, né? Tem umas igrejas que brigam. O cara está filmando: vem para cá, pastor. Porque tem gente que não me vê, só me vê por lá. Olha lá, ó, parece que é grande. Eu tenho que ficar aqui. Então, ordem e firmeza. Por que Paulo usa a expressão ordem e firmeza? Porque a igreja é um exército. Paulo está tratando a igreja como se ele fosse um general e a igreja fosse o exército. Então o general está dizendo: ordem. Aí os camaradas, aí ele diz: firmeza, avante. E a igreja vai avançando com ordem e firmeza. Ordem, é isso que é a igreja. Então eu vou repetir: igreja não é berçário para você ficar dizendo ninguém tem pena de mim. Aqui é quartel general. Pega a sua arma, se capacite e lute. O exército tem ordem. E que ordem é essa? Organização hierárquica. Um outro falso profeta esses dias estava falando aí, esqueci o nome, senão eu falo mesmo, que todo crente é um general de Deus. Não é. Um general é Cristo. Mas na organização da igreja, ele estabelece liderança, ele estabelece autoridade. E cada um, como disse Pedro, honrai uns aos outros. Como Paulo escreveu aos Efésios, submetei-vos uns aos outros. O que é isso? Respeite a missão um do outro. Se é o porteiro que manda na porta, é ele que manda na porta. Se é ele que manda na ordem do carro, você obedece às ordens do carro. Se é o sonoplasta que deixa a mesa do jeitinho legal, não mete o seu dedo. Se tem a liderança para organizar cada área na igreja, cada um no seu quadrado. O fato de dizer quem manda aqui é Jesus não quer dizer que o negócio é bagunçado, porque a gente fica isolando textos. A igreja, Paulo dizendo à igreja de Corinto, né? Tinha um grupinho lá que dizia: eu sou de Apolo. Aí o outro dizia: eu sou de Paulo. Aí o outro: eu sou de Pedro. Aí o grupo mais descarado: eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque quem é de Apolo se submete à autoridade apostólica dele. Quem é de Paulo se submete à autoridade apostólica dele. Quem é de Pedro respeita a autoridade dele. Agora quem diz que é de Cristo não respeita ninguém. Diminuiu, glória. Para se ter uma organização, cada soldado é colocado no seu posto. Firmeza é os soldados em formação de combate, encarando o inimigo. Cai dentro. Se falar, vai ouvir. Se afrontar a igreja, nós temos nossos mestres, nossos profetas e nossos pastores.
Se quiser atacar nossos filhos, nós temos as irmãs do ciclo de oração. Cai dentro. É a igreja em posição de firmeza contra o inimigo. Por isso que ele olha para a igreja e diz: ordem e firmeza. Ele está na prisão e ele diz: mas eu estou sabendo que vocês aí estão se comportando como um exército. Então, pelo amor de Deus, irmão, porque a gente fica dizendo, né? A igreja é hospital, a igreja é hospital, e os crentes tudo doentes, que hospital é esse? Está pior que o SUS? Não sara nunca. Crentes doentes espiritualmente, não canta, não prega, não evangeliza, não ora, está dodói. Agora no exército não, no exército também tem médicos, só que ele é tratado e vai lutar de novo. Ele é tratado e vai guerrear de novo. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? Segundo lugar, olha o que Paulo fala para a igreja: como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. Diga: andai nele. Por que Paulo manda a igreja andar? Porque a primeira imagem que ele usa é a imagem de um exército com firmeza e ordem. A segunda imagem que ele usa para fortalecer a igreja contra as falsas pregações e os falsos mestres é a imagem de um peregrino. O que é um peregrino? Não é o vagabundo. O vagabundo, ele anda sem destino, ele não tem líder, ele não tem grupo, ele não tem pastor. É andarilho, é vagabundo, saiu errante sem saber para onde ia. É o que a Bíblia fala sobre Caim, Gênesis 4. E Caim saiu andando. Algumas versões dizem: e se tornou vagabundo, aquele que vaga, sem destino certo. Agora o peregrino é aquele que está sempre caminhando. Isso é a vida da igreja. Passo a passo progredindo, a cada dia melhorando, a cada dia sendo melhor nas suas palavras, na sua devoção, no seu culto a Deus. Provérbios capítulo 4 versículo 18 está escrito: o caminho do justo é como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz do sol. Por que o caminho do justo é como a luz do sol? Isso quer dizer que a sua vida é um processo. Assim como o sol vai brilhando, 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 a sua vida espiritual também. Enquanto você congrega, enquanto você ora, enquanto você lê Bíblia. Lembra que você só sabia Gênesis, aí você chegou no Êxodo, conheceu Moisés. Aí você está lendo e chega lá em Levítico. Aí tem hora que tu quer parar de ler Levítico por causa de tanto sangue, tanta morte, né? É, pastor, muita morte é o pecado. Aí você chega em Números e vai conhecendo mais. Chega em Deuteronômio, repete tudo. Para quê? Para você não esquecer. E você vai caminhando. Daqui a pouco tu está lá no Apocalipse. E quando você chega no Apocalipse, você diz assim: Deus fez tudo perfeito. Aí depois o diabo e o homem estragaram tudo. Mas o Apocalipse está dizendo que Deus está no controle. E um dia tudo volta a ser perfeito. A gente vai crescendo enquanto a gente caminha no desenvolvimento bíblico. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia. Diga: subirão, correrão, caminharão. Olha bem para minha mão e eu vou fazer uma pergunta, tá? Olha para minha mão que eu vou fazer uma pergunta. Os que esperam no Senhor renovam as forças e subirão, tá certo? Tem água hoje aqui não para eu jogar. Subirão, tá certo? Subir é para cima, né, gente? Então bora lá. Subirão, tá certo? Correrão, caminharão. Tá errado ou tá certo? Tá errado. Caminharão. Mas peraí, então, o que está errado? Não é que está errado, é que parece que está errado. Com quem? Com o profeta. Por quê? Porque se for uma mensagem de autoajuda, pastor, não dá certo. Não dá certo.
A mensagem de autoajuda é assim, ó: se você espera, você vai começar caminhando, daqui a pouco você está correndo, e no final você vai voar. Ou aí todo mundo quer, irmão, caminhar, correr e voar, porque ninguém cresce de vez. Só que olha para o texto: quem espera em Deus sobe, opa, voa, olha eu nas alturas. Quem espera em Deus corre, aí desce para correr. Eu estava de boa lá, voando com as asas, agora estou correndo. Aí Deus diz: agora caminha. Deixa eu fazer uma pergunta: você voa todo dia? Você corre todo dia? Mas você anda todo dia. Isso que é fé de verdade. Isso que é evangelho de verdade. O que, pastor? Firmeza no que faz todo dia. É ir para a mesma escola, ver as mesmas caras dos mesmos alunos e o mesmo crente de sempre. O mesmo trabalho, o mesmo crente compromissado de sempre. A mesma igreja, o mesmo pastor, os mesmos obreiros, as mesmas irmãs. A paz do Senhor te perdoa para nós ir para o céu, tá? Vaza, ô glória. É caminhando, irmão. É o que você faz diariamente, irmão. Não é todo dia que a gente tem sobrenatural. É você amar a Deus e temer a Deus no cotidiano, no comum da vida, que é andar. Por isso que Paulo olha para a igreja e diz: para você não ser enganada, para você não ser enganado, você tem que todo dia dar um passo a mais. Então, pelo amor de Deus, irmão, tu tem 10 anos de crente e tu não passa de 10 minutos orando. Tu tem 5 anos de crente, tu só sabe o Salmo 23 e o verso 1 parte A. Hebreus capítulo 6. Não, depois eu vou para o 6. Hebreus 5:12. Olha que legal isso aqui. Olha isso aqui, que legal. Hebreus 5:12. Vocês já deviam ser mestres pelo tempo que tem de crente, mas agora vocês ainda necessitam de que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha o que o Paulo está dizendo: pelo tempo que tu... Paulo não, o escritor aos Hebreus, alguns pensam que é Paulo, mas se a Bíblia não diz, a gente não pode falar. Era para você já ser mestre pelo tempo que tu tem de crente, mas você não domina nem o básicozinho. Aí ele diz assim, ó: vocês se assemelham àqueles que necessitam de leite. É o bebê. E Paulo diz assim, ó: e não querem, o escritor diz assim, ó: e não querem um sólido mantimento. Irmão, já teve igreja que quando eu fui pregar, quando eu abri abra sua Bíblia no Apocalipse. Aí os crentes: eita, eu falo: não estou entendendo. É porque tem crente que nunca abriu o Apocalipse. Alguém está ouvindo essa palavra aqui hoje? Olha o 13: qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Palavra da justiça, crente menino não suporta a palavra da justiça. Gosta de bênção, gosta de milagre. Quer ver? Pregue os milagres de Jesus. Eita glória! Toca na orla, abre os olhos, cego Bartimeu, abre os olhos, Lázaro vem para fora. Aí você vai para a palavra da justiça. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aquele que amar sua família acima de mim não é digno de mim. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar inteiro na vida. É melhor entrar faltando um membro do corpo na vida do que ser lançado inteiro no inferno. Quem disse isso? Jesus, o amor. Mas se pregar a palavra da justiça, escandaliza. Por quê? Porque são meninos. Agora olha o que ele diz no 14:
Mas o mantimento sólido, a palavra mais profunda, ou seja, a pregação baseada nas cartas. E as irmãs aqui são para frente, né? Escolheram um tema nas cartas de Paulo. Vocês são ousadas. Eita glória! Mas o mantimento sólido é para quem é perfeito. A palavra perfeito aqui significa maduro, completo. Ou seja, é um tipo de gente que diz: prega, irmão, prega contra o pecado, prega o arrependimento, prega o céu, prega inferno para nós, prega a santidade. Ou seja, é gente que está caminhando e se desenvolvendo. Por quê? Porque quem caminha chega mais longe. É passo a passo. Olha outra imagem que Paulo usa para a igreja, para que ela saiba que ela não pode ser enganada pelas falsas pregações dos falsos pregadores. Versículo 7: arraigados, enraizados. De qual imagem ele está trazendo uma lição para a igreja? Da agricultura. Ele está dizendo: se você tem raiz, você é uma árvore. Sejam árvores. Versículo de número 7: enraizados, raízes aprofundadas em alguém. Esse alguém é Cristo. Então, o justo nunca na Bíblia, o justo é chamado de erva. Os ímpios, a Bíblia diz que são como ervas. Ezequiel 2 diz que os ímpios são espinhos e cardos, que só servem para o fogo, o inferno. Mas os crentes são chamados de árvores. Por que crente não é chamado de erva? Porque ervas não têm raízes. As ervas são levadas pelos ventos. E Efésios 4,14, Paulo diz que a igreja tem que ter cuidado para não ser levada pelos ventos de doutrinas. O que é doutrina? Ensinos. Quem não tem raiz, qualquer novidade antibíblica e não cristocêntrica o atrai. Só que tem um outro tipo de crente. Ele até não se considera erva, ele até se considera árvore. Mas em um ano só, ele já congregou em 10 igrejas. São árvores transplantadas, que sempre olha para o terreno e culpa o terreno pela sua falta de crescimento. Não cuidou de mim, não acreditou em mim, não colocou a mão em eu, não citou meu nome, não me deu cargo, não me aplaudiu. Aí vai mudando, e muda, e muda. Sai da Assembleia, vai para a Batista, sai da Batista, vai para a Universal, sai da Universal, vai para a Católica, vai parar no inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de vida, muda de atitude, cria raízes, firmeza. Árvores criam raízes que lhes dá firmeza, identidade. Olhe para a Bíblia, diga: a Bíblia é a história de Deus que começa e termina com árvores. Gênesis 2: de toda árvore comerá livremente, mas daquela árvore conhecimento do bem e do mal tu não come. Gênesis 2 é o início da história de Deus. E Apocalipse 2, 7: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz: ao que vencer eu vou lhe dar o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore perdida no Gênesis é resgatada no Apocalipse. Veja como que a Bíblia usa a imagem da árvore para nós. Por quê? Eu vou falar. Porque as árvores têm uma característica que todo crente deveria ter. Há muitas, mas essa é o principal que falta em muitos de nós: doar, entregar, dar, liberar, abençoar, compartilhar. Quem sabe fazer chá?
Por quê? Porque as árvores, elas doam suas raízes, seus galhos, seu tronco, suas folhas, a seiva, o fruto, o oxigênio, a sombra, a paisagem. Quando você pensa em árvore, você percebe que nada nela se perde. A raiz aproveita, a folha se aproveita, a seiva se aproveita, os galhos se aproveita, os frutos, mais top que tem, o oxigênio, mais necessário, a sombra, quem não gosta, a paisagem. Olha que bonitinho. Ou seja, da árvore nada se perde. E por que a gente é lavoura? Porque nenhum crente é um desperdício na igreja. Ninguém na igreja é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Ninguém aqui é a perca de tempo, ninguém. Deus tem um propósito com cada um de vocês que fazem parte do corpo dele. Agora, por que ele diz enraizados? Porque sem a raiz a árvore não é nada. Ou seja, olha para cá, rapidinho, eu estou encerrando. A raiz é a glória oculta de uma árvore. Olha como ela é linda. Olha, tira foto. Aí as irmãs fazem assim e tira foto. E tem outras que fazem assim. E olha como é linda. Olha esse fruto. E top, aquela coisa maravilhosa. Mas ninguém está vendo que é por causa da... Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe, é o que ainda te mantém de pé na presença de Deus. Aleluia! Te viram cantar, te viram pregar, te viram adorar, te viram trabalhar, mas ninguém viu a madrugada de joelho, ninguém viu o jejum secreto, ninguém viu. A raiz é a glória oculta da árvore. Mas Deus conhece a raiz de cada um de nós aqui. O oxigênio, irmão, todo mundo se beneficia, mas ninguém vê. A vida que ela nos permite, que ela compartilha com a gente, ninguém vê. É das suas glórias ocultas que você se torna uma bênção para a sua igreja. Glória oculta é o sucesso calado. É quando você não precisa provar. Você é discernida. Você é discernido. Alguém olha e diz: aqui passou uma mulher de Deus. Aqui passou um homem de Deus. Agora, irmão, a árvore sem raiz, ela é oca. Você chega perto assim, ó. É oca. Agora, árvore com raiz, você chega lá e não faz barulho. Ela tem profundidade. Se falarmos menos, Deus falará mais. Se lutarmos menos com nossas forças, mais o poder do Senhor se aperfeiçoará. Pastor, o que é a árvore oca então? Eu não tenho que lutar nunca, falar nunca. Não, a árvore oca é a imagem do crente sem conteúdo. E vem para a igreja e a Bíblia está na mão. Eita glória. Aí hoje me mandaram o link do Instagram. Oh, raiva. O cara, um pai de família, 2 filhos. Eu falei: esse cabra tem 2 filhos. Você pode ser feliz sem ser palhaço. Homem é homem. Homem não faz dancinha de TikTok não, irmão. Geração oca, sem conteúdo. Sabe nada de política,
sabe nada de teologia, sabe nada de leitura, sabe nada de história, não sabe nada da sua nação, não conhece a história da própria igreja, não conhece o credo apostólico, não conhece nem o credo das Assembleias de Deus. Eu sou assembleano, então fala para mim o credo das Assembleias de Deus. Fala para mim quem é Daniel Berg Gunnar Vingre. Não é vinagre, é Gunnar Vingre. Árvores ocas, ela pode ter um valor artístico. É gente que faz sucesso na net, mas vai conversar 10 minutos, tu vira os olhos para cima, meu Deus. Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade, não tem conteúdo algum. É uma geração que tem medo do conteúdo. Sabe o que é crente frio para eles? Crente que não grita. Se não gritar, não mandar pegar na mão e gritar, recebe, é frio. Mas biblicamente falando, o crente frio é o crente que não chora. O crente frio é o crente seco, que não derrama lágrimas. Tem gente que tem muita dança e pouca mudança, grita demais, não comunica nada. Árvores ocas, sem raízes. Ministros que não estudam, têm medo do conteúdo teológico. Equipes de louvor, tem muita melodia para falar de Deus, mas não tem nenhuma conexão com Deus. E como é que se tem conexão com Deus? Descendo, orando, se aprofundando. Raízes não são para cima, raízes são para baixo. Ou se humilha para orar e jejuar para ser cheio de Deus, ou nunca terá nada de Deus para compartilhar com a igreja. Pastor, olha esse último tópico agora. Arraigados e edificados nele, é o penúltimo. Edificados, me ajude, diga edificados. O que é essa imagem de edificação? Construção. Se na árvore é preciso ter quantidade, porque a árvore é valorizada pela quantidade daquilo que ela doa. Os galhos, as raízes, os frutos, as folhas, as árvores doam. Então para com esse negócio. Meu irmão estava virando desigrejado, era o baterista da igreja. Aí eu cheguei na ceia, a bateria ia vazia, mandei a foto da bateria para ele. Aí ele respondeu assim: só lembrou de mim pelo que eu faço. Eu falei: tu quer ser lembrado pelo quê? Eu sei que a resposta é automática. Pelo que eu sou. Aí eu falei: baterista. Irmão, não foge. O que você é está atrelado ao que você faz. Se você nada faz, nenhuma falta você faz. Árvore doa. Alguém aqui já comeu um fruto de uma árvore? Já? Não minta não. Qual foi o dia que tu chegou e disse: obrigado, viu? Obrigado, você é uma benção. Muito obrigado. Tu elogia o fruto, o benefício, mas ela nunca. E por que todo mundo tem que te aplaudir, te agradecer e te citar? Árvores continuam servindo mesmo sem que ninguém agradeça. Por quê, pastor? É a natureza dela doar, é a natureza dela ajudar, é a natureza dela abençoar. Alguém já olhou para você e disse: eu não faria nunca mais, eu não ajudaria nunca mais. E você diz: eu não consigo, eu tenho a natureza de Deus, está impregnada em mim. É melhor dar do que receber. Foi Jesus quem disse. Até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus não, tá? Quer dizer, eu pedi uma vez, vou pedir outra. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Se quando ele usa a imagem da árvore, ele está dizendo que a igreja tem que ter quantidade. Quando ele usa a imagem da edificação, ele está dizendo que a igreja tem que ter qualidade. Então cuidado com o tipo de qualidade do material com o qual você constrói a sua vida. Cuidado com o que você assiste. Não é para você jogar a televisão fora, é qualidade, conteúdo de qualidade. Cuidado com as pessoas que você segue. Tem que
que ser gente que te ofereça conteúdo de qualidade. O livro que você lê, o pregador que você escuta, a igreja que você congrega, tudo aquilo que você assimila são materiais para a sua construção. Tem que ter qualidade na construção. E a última imagem que Paulo usa, eu acho linda essa última imagem, e eu termino a palavra, é quando ele diz assim: como vocês foram ensinados, cresçam em ação de graças. Me ajude e diga ensinados. Galeria, diga ensinados. Por que Paulo diz assim, vocês foram ensinados? O que é o ensino? Uma doutrina, um conteúdo. Ele está chamando a igreja de escola. Paulo é o pastor, é o professor. Cada crente é um aluno. E a igreja é uma escola. A igreja existe para ensinar. Você tem que cantar para ensinar. Então olha bem a letra da música que você canta. A igreja é uma escola. Olha esses textos que eu vou usar para vocês agora. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Lucas 12, 11. Quando na perseguição vos conduzirem aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como haveis de respondê-los, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora, na perseguição, o Espírito Santo vos ensinará o que falareis. João 6,45, Jesus disse assim: nos profetas está escrito que todos um dia serão ensinados pelo meu Pai. Todos aqueles que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. A igreja é um povo que aprende. 1 Coríntios 11, 23, todo mundo sabe: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A igreja é um povo que aprende. É por isso que na igreja ele estabelece mestres, para que possamos aprender. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, Paulo disse assim a Timóteo: quanto a você, Timóteo, fique firme nas verdades que aprendeu e creu de todo o coração. Você sabe, Timóteo, quais foram os seus mestres na fé cristã. Desde menino você conhece as escrituras sagradas, que podem te dar sabedoria que te leva à salvação pela fé em Cristo. Aí no versículo 16, eu já fechei a Bíblia, Paulo conclui: pois, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de se viver. Quem é aluno de Jesus aqui? Quem é aluno da palavra? Fica em pé, irmão, adore a Jesus. Que o Senhor abra a sua mente, que o Senhor alargue o seu coração, que você não seja enganado pelos falsos. Falsas canções não te encantarão, falsas pregações não te enganarão. A voz da serpente vai ser calada, porque você é uma voz de Deus. Você é escola de Deus para ensinar alguém. Quando eu digo você é, eu estou dizendo para essa igreja. Essa igreja é uma escola de Deus para ensinarmos uns aos outros. Diga: me dá sabedoria, Jesus. Me dá graça. Eu quero ajudar meus irmãos. Teve gente que não levantou a mão nem pediu. Não vou pedir para fazer mais, porque só quem quer ajudar o outro não perde a oportunidade de pedir graça para ajudar alguém. Deus está te responsabilizando hoje. Cante para ensinar, pregue para ensinar. Pregue para ensinar, ore para ensinar. Cuide de alguém ensinando essa pessoa. Esse é o ministério da igreja, irmão. Não é só pastor que prega e ensina.
não é só mestre que prega e ensina. Mãe, você é mestra de Deus na tua casa. Pai, tu é profeta de Deus na tua casa. Irmão mais velho, tu é o mestre de Deus nessa casa. Minha irmã, moça, tu és a mestra de Deus para suas amigas, para suas colegas. Ah, Jesus, dá sabedoria ao seu povo. Ah, Jesus, abre a mente do seu povo. Irmão, Deus não me deu essa palavra em vão. Então receba a sabedoria. Salomão recebeu porque pediu. Deus deu graça e sabedoria a Daniel. Receba. Deus deu graça e sabedoria a Paulo. Receba sabedoria e graça em nome de Jesus. Mulheres sábias, construtoras, mulheres virtuosas, mestras de Deus. Você vai ser uma bênção para o seu marido ainda mais, uma bênção para os seus filhos ainda mais, porque é noite que Deus está te dando sabedoria. Conhecimento está nos livros, mas sabedoria é só Deus quem dá. Entendimento está nos cursos, mas sabedoria é o Espírito Santo quem dá. Aleluia! Abre bem a tua boca e eu a encherei da palavra da sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória, glória, glória a Deus. A igreja é o exército, a palavra é a espada. A igreja é o peregrino, a palavra é a lâmpada e a luz que ilumina o caminho. A igreja é a árvore, a palavra é a semente. A igreja é a construção, a palavra é a planta. A igreja é a escola, a palavra é o conteúdo. É tudo pela palavra, irmão. Eu quero saber onde está você que se afastou do evangelho. É verdade, eu quero saber onde está você que se afastou do evangelho, ou você que não é evangélico. Essa igreja que você viu hoje, o que ela é? Exército, peregrinos que não param de caminhar, lavoura de Deus, edifício de Deus e escola de Deus. Quer orar por você, mas eu gostaria muito de orar por você. Eu gostaria muito que você viesse à frente para a gente orar por você. Você vai começar a dar os primeiros passos para vir receber a oração. Alguém vai te acompanhar para vir à frente. Alguém vai até te chamar e olha para o lado, irmão, convida essa pessoa, fala que a gente vai orar por ela. Deus está decretando livramento hoje. Deus pode estar decretando cura hoje. Deus pode estar decretando salvação, vida eterna, restauração. Deixa a gente orar por você. O exército de Deus está aqui para te gerar fortalecimento, mas eu quero orar por você. Tem alguém que queira hoje a bênção que a igreja tem para dar à sua vida? É a árvore. Quem sabe tu nem gosta de crente, mas a árvore não pergunta se você gosta dela ou não. Ela te oferece o que ela tem para dar. Cada um dá o que tem, e a igreja está aqui para dar vida, para profetizar vida sobre a sua alma, restauração sobre a sua vida. Deixa a gente orar por você. Eu estou insistindo porque o diabo também insiste em destruir sua vida. O diabo vai insistir em te levar para o inferno. O exército de Deus já olhou para os lados e perguntou se não tem ninguém. Você já convidou essa pessoa, esse rapaz, essa mulher, esse homem? Isso. A igreja tem muita coisa de Deus para dar. A lavoura de Deus tem vida para ministrar. Jesus vai quebrar cadeias, Jesus vai quebrar correntes. O perdão de Deus é revelado pela igreja que ora.
pela igreja que ama. Isso, venha, porque aqui tem vida, tem oxigênio, tem fruto. Oh, igreja, já está com a mão estendida, igreja? Tem gente vindo sozinho. Se estiver vindo sozinho, não deixa, irmão, acompanha. A gente é árvore de Deus, que dá, que doa, que acompanha Ele. Aleluia. A igreja já está com a mão estendida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem isso. Cholaramandaraба, chorandalamando, querem a céu. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, como está. Canta, irmão, e bem seguro. E bem seguro te conduzirei. E ali falarei contigo. E ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas. Ele não desiste de você. Oh, Jesus, o Senhor morreu na cruz para salvar, o Senhor morreu na cruz para perdoar, o Senhor derramou a sua vida, o Senhor morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Traz o perdão hoje, Jesus. Traz a comunhão de volta para o coração dela. Traz a paz com Deus de volta para o coração dele, Jesus. Pois lá na cruz o Senhor já o amou. Lá na cruz o Senhor já o viu, já a viu aqui. E disse: está pago, está consumado. Tem almas para eles ganharem, tem vidas para eles transformarem, tem conteúdos para eles administrarem e ajudarem a igreja a ensinar uns aos outros. Traz a sua vida sobre eles agora, Jesus. Ele não desiste. Chega perto aqui, por favor. Chega perto de mim. Eu já orei por vocês, a igreja já orou por vocês. Vocês têm todo o direito de virar as costas e sentar. Ninguém está aqui para obrigar vocês a nada. Só que eu queria só um minuto da atenção de vocês. Posso? Posso? Só vocês aqui na frente. Romanos capítulo 10 diz assim: crendo com o coração
e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Primeira de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2. Quem nega o Filho não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, esse tem o Pai. João 1, Evangelho de João, capítulo 1. Só quem recebe Jesus se torna filho de Deus. A interpretação é básica. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. Ok. E quem não recebe Jesus não é filho de Deus. Então é filho de quem? Do diabo. É a palavra. Não estou te enganando. Quem sou eu? Mas você chegou até aqui e recebeu uma oração. Você acredita na comunhão de Deus com a igreja, mas você pode fazer parte dessa comunhão. Você vai abaixar a cabeça. Todos vocês podem abaixar a cabeça comigo. Se o Espírito te mover a falar, fale o que eu vou dizer. Se o Espírito Santo não te mover, você não precisa falar. Quem sabe, se você estiver debaixo de algum juízo de Deus, sua boca vai até travar. Ele nem permite que você fale, porque tem gente que já se endureceu tanto para Deus, igual o Faraó, que chega o tempo que o próprio Deus endurece ele para juízo. Eu vou falar. Se você sentir liberdade em seu interior de repetir o que eu disser, vai falando. Eu vou começar. Senhor Jesus, me recebe como teu filho, me recebe na sua família, escreve meu nome no teu livro e não apaga. Perdoa meus pecados, perdoa meu distanciamento, mas sozinho eu não consigo. Segura na minha mão, levanta alguém para me ajudar, me faz te amar, te obedecer. Diga: eu mereço juízo, mas eu preciso da graça. Os irmãos que estão perto aí, ouviram eles falarem essas palavras? Só o Espírito Santo faz isso. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus.